Combatendo o preconceito. Era uma vez, na época em que Gandhi lutava pela independência da Índia, ele também se dedicou a combater um problema que existia dentro da sociedade indiana: o preconceito de castas. Você vê, na Índia, havia uma antiga tradição que dividia as pessoas em grupos, baseados em suas ocupações, como religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos, chamados castas. Essas divisões ainda persistem nos dias atuais. Na parte inferior dessa estrutura social, havia um grupo que era tratado com desprezo, os chamados párias. Eles eram considerados impuros, e acreditava-se que qualquer pessoa que os tocasse também se tornaria impura. Por causa disso, eles eram chamados de intocáveis. No entanto, Gandhi, depois de estudar profundamente os ensinamentos de Krishna, chegou a uma conclusão importante. Deus não fazia distinção entre seus filhos. Ele percebeu que o sistema de castas havia sido distorcido pelos seres humanos, que o utilizavam para ganhos políticos e sociais. Foi aí que Gandhi decidiu lutar contra o preconceito em relação aos intocáveis, que ele carinhosamente chamou de Harijas, que significa filhos de Deus. Gandhi estava certo. Todos nós somos filhos de Deus. Os preconceitos que carregamos são influências de nossa sociedade e cultura, e é nosso dever combatê-los. À medida que a humanidade avança, preconceitos vão perdendo terreno. A ciência demonstra que certas teorias preconceituosas não têm base, e aos poucos, vamos abandonando práticas vergonhosas. Vamos viajar no tempo e explorar juntos a questão do preconceito racial. Isso remonta aos dias da colonização, quando os europeus acreditavam que eram superiores aos povos indígenas e africanos. Uma ideia absurda, que o tempo mostrou ser falsa. Quando finalmente foi dada a oportunidade, negros e indígenas demonstraram ter tanta capacidade intelectual e moral quanto qualquer outro grupo. É importante lembrar que mesmo em tempos de forte preconceito racial no Brasil, houve aqueles que triunfaram. Um exemplo notável é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Filho de uma ex-escrava que trabalhava como lavadeira, ele trabalhava durante o dia e estudava à noite, iluminado por um lampião. Ele provou que o talento e o esforço podem superar o preconceito, não importa o tão forte ele seja. Hoje, apesar dos esforços para combater o preconceito, ele ainda surge inesperadamente. Às vezes, estava apenas escondido, sob uma camada social. Isso é evidente quando se trata do preconceito contra homossexuais, que muitas vezes é agressivo. Eles são alvo de ridicularização, piadas, e até mesmo violência, incluindo agressões e assassinatos. O mesmo ocorre com pessoas que têm hanseníase, tuberculose, histórico criminal, AIDS, e outras situações. Perguntamos a nós mesmos: em uma sociedade em que as pessoas realmente seguissem as leis de Deus, isso aconteceria? Será que já alcançamos o ponto de enxergar todos os outros seres humanos como irmãos que amam, sofrem e desejam ser felizes? Lembre-se do exemplo extraordinário de Jesus, que escolheu amar e ajudar os menosprezados pela sociedade. Ele reergueu a adúltera e a mulher prostituída, elogiou os publicanos, e não hesitou em ficar na casa de pessoas com má reputação. Ele até fez de um coletor de impostos mal visto um de seus discípulos. Por outro lado, ele foi rigoroso com os orgulhosos, e aqueles que se consideravam superiores aos outros. Ele repreendeu os religiosos sem compaixão, e defendeu os mais vulneráveis. Se Jesus, o ser mais perfeito que já andou sobre a terra, agiu assim, por que não seguir o seu exemplo? É importante lembrar que a luta contra o preconceito é uma jornada contínua.
O exemplo de líderes como Gandhi Machado de Assis nos ensina que o talento e o esforço podem superar as barreiras do preconceito. E o legado de amor e compaixão, deixado por Jesus, nos inspira a tratar a todos como irmãos, independentemente de suas diferenças.